Mas, irmão Jair, eu estou fazendo regime. Muito bem, você deixa pago que eu vou lá e pego para mim. E eu vou também estar cooperando com a obra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Peço que a igreja se ponha de pé uma vez mais, abrindo a sua Bíblia no livro de Esther, capítulo 4, e o versículo 14. Quero rapidamente, de forma resumida, trazer a mensagem de Deus esta noite para os nossos corações. Esther, capítulo 4, versículo 14. Pela graça do Senhor Jesus Cristo, estamos aqui, porque eu estou um pouco rouco, mas Deus com certeza nos dará vitória. Quem achou, deu glória a Deus. Porque se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo que este chegastes a este reino. Ficamos apenas com a primeira parte. Porque se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus. Podeis assentar, glorificando o nome do Senhor Jesus. Conhecendo a história, se trata da história do povo judeu em que eles passaram por uma grande ameaça feita pelo príncipe Ramã, em que uma época em que o rei Assuero reinava sobre 127 províncias, e em cada província estavam os habitantes judeus, ou seja, estavam habitando ali o povo de Israel. E nesta feita, o rei Assuero, ele exalta Ramã como um patamar mais alto do que os demais príncipes do palácio. E isso deixando ele todo alegre, todo exaltado. O rei Assuero deu uma ordem para que todos viessem prostrar quando ele estivesse passando onde ele tiver que passar. Mas isto, as portas onde ele passava, ele pisava, todos ali onde estavam, as portas, trabalhando, servindo ao rei, se prostravam perante esse príncipe Ramã. Mas tinha um homem que ele não prostrava de jeito nenhum, que era o Mardoqueu. E nessa feita todos começaram a tentar aconselhar Mardoqueu e perguntando por que ele não prostrava perante Ramã. E ele disse que ele era judeu. Ele dizendo que era o Altíssimo, Deus vivo, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, e que se prostraria somente perante ao Deus de Israel e não perante o homem. E este comentário caiu aos ouvidos de Ramã. E uma vez ele se enfurecendo, a Bíblia diz que ele quase tocou em Mardoqueu, mas ele não podia fazer isso. Com o passar do tempo, por causa dessa ira, ele agora surge com uma ideia bastante tenebrosa e diz ao rei Assuero que ele achava da ideia de destruir o povo judeu, que bastava então ele ditar uma carta e ali autorizando a matança geral dos todos os judeus que estavam habitando nas 127 províncias. Para que se não bastasse, para que viesse ter conclusão na sua ideia maligna, ele ainda começa a inventar a história dizendo, ele segue as suas leis e ele não segue a sua lei. Dessa forma então, ele pode até mesmo fazer uma crítica e não querer fazer o que o Senhor está mandando. Então é necessário que esse povo venha se estipar desse ponto. Se você acha bem essa ideia, o que você pode estar fazendo? O rei Assuero, sem pensar duas vezes, ele tira o anel do seu dedo e diz, faça uma carta e faça o que parecer bem contra este povo. E Ramã pega o anel daquele rei, e era o mesmo anel que ele poderia carimbar uma carta. E uma vez que ele carimbasse essa carta, ele estaria selando o edito.
E uma vez encelado este dito, o rei jamais poderia revogar aquela ordem. Então, uma vez que Ramã pegou o seu anel do rei, ele fez a impressão das cartas e começou a carimbar uma por uma e mandar em todas as 127 províncias para os príncipes e governadores, autorizando a matança dos judeus. Nesta feita, então, o Mardoqueu, ele fica triste. Todo judeu fica entristecido. Acaba os pés, ou seja, acaba o chão para todos aqueles que temiam a Deus, pois a ameaça era iminente, o fim dos judeus estava por ali por perto. Mas nessas feitas, então quando Mardoqueu fica sabendo dessa notícia, ele rasga as suas vestes como de costume hebraico. Ele pega um pano de saco e se veste e joga a cinza por cima. E a Bíblia agora fala que ele sai clamando com grande dor. Com certeza, o que Deus me faz entender, que quando um crente passa por uma luta, quando ele crente começa a passar por uma prova, quando as coisas começam a piorar, a situação começa a ferver na tua vida, ele logo queira desistir de lutar, desistir de conquistar. Mas o Senhor, esta noite, ele fala: não para de orar, não para de clamar, não para de adorar, porque Ele é contigo. Mardoqueu não viu uma outra saída em começar a levantar um clamor. Esther fica sabendo e manda alguém, um dos seus moços, perguntar para Mardoqueu. Mardoqueu então dá a grave notícia: olha, Ramã levantou em Tiro e o rei deu o anel para carimbar. Agora todo mundo poderá ser morto por causa dessas cartas. É por isso que estou triste. Mas Esther fala para Esther que ela precisa entrar na presença do rei e vai pedir para que o rei venha revogar essas cartas. O eunuco volta para a rainha e fala tudo aquilo que Mardoqueu pediu. Ela olha para o eunuco, quem sabe ela se estremeceu dos pés à cabeça e diz: fala para Mardoqueu que qualquer um que passar ou entrar na presença do rei, ele poderá ser tirado à morte, poderá morrer, poderá ser morto. E assim era uma vez a rainha Esther. O eunuco volta para Mardoqueu e fala tudo aquilo que a rainha falou. E agora vem a palavra do Mardoqueu: se tudo esse tempo te calares, socorro de outro lugar virá para o povo judeu. Naquele momento, o eunuco volta para a rainha. A rainha fica sabendo a resposta de Mardoqueu. E agora então você vai voltar de novo para Mardoqueu e fala para ele juntar e usar todos os judeus, e que eles venham me ajudar em jejum durante 3 dias, que eu e as minhas moças também estaremos jejuando em meu favor durante. O crente, quando ele não quer perder a batalha, ele começa a jejuar, ele começa a orar, ele não dá o braço a torcer, ele começa a ver Deus no negócio. Se Deus está permitindo tudo isso na minha vida, por que eu vou ficar parado? Alguma coisa Deus quer comigo, alguma coisa Deus quer formar na minha vida, alguma coisa Deus quer endireitar o meu caráter, e é por isso que Ele está permitindo tudo isso dever passar. Deus não permite nada em nossas vidas se não for algum propósito da sua parte. Ele quer ensinar a confiar, Ele quer ensinar a batalhar, Ele quer ensinar a pelejar, a lutar, ou seja, a se defender. E então a Esther convoca todos, e todos começam a jejuar em seu favor. No 3º dia ela vai para o rei, ela comparece à presença do rei. O rei de longe estende o seu cajado, ele estende o seu cajado, e naquele momento, se ele fizesse ou abaixasse, ela estaria aniquilada, ela estaria morta. Mas no entanto, ela se aproximou do rei e tocou na ponta do seu cajado. E agora vem aquela grande recepção. Fala o que tu queres, minha rainha, que até metade do reino te dará. Oh glória! Meu Deus, o crente quando começa, ou seja, quando ele dobra o joelho para falar com o Papai do céu, de forma humilde, sabe descer, sabe falar, sabe pedir, Deus ele olha, levanta do trono e diz para você: fala o que tu queres que eu te faça, só saber orar. Tem crente que quando vai orar, ele ora rapidinho e já pensa que Deus já vai resolver. Não é bem assim não, meu querido. Quando você chegar, guarda o teu pé na casa do Senhor e com certeza Ele vai falar contigo.
Glória a Jesus. A recepção do rei para com a rainha foi linda. Senhor, se chegasse aos teus olhos, estarei dando um jantar e quero convidar o Senhor e o príncipe Ramã. O outro dia eles foram no jantar e a mesma palavra foi feita: o que tu queres, que até a metade do reino te dou. Se chegasse aos teus olhos, eu te convido, o Senhor e Ramã, para vir mais uma vez jantar comigo. E nesse período, Ramã então passa por Mardoqueu. E Mardoqueu fica firme e não se prostra. E isso agora levantando um furor maior ainda na vida de Ramã, que leva a querer construir uma forca para Mardoqueu. Mas quando foi na noite do jantar, a rainha revela, porque o rei tornou a perguntar: o que queres? Qual é a sua petição? Até a metade do reino te fará. Qual é o seu requerimento? E ela diz toda a verdade. Ela entrega o opositor, o inimigo dos judeus. Naquele momento, o rei sai para o jardim. E quando ele volta, ele vê Ramã prostrado na beira da cama onde estava a rainha Esther. E isso deixando ele mais furioso. Agora vem daqui a pouco, vem alguém e coloca o capuz na cabeça de Ramã. E um dos seus eunucos disse: ele também mandou, rei, fazer uma forca para matar Mardoqueu. Justamente o Mardoqueu que te livrou da morte, porque foi lida a crônica quando ele perdeu o sono. Aí nessa mesma forca, então, pode enforcar ele. E a Bíblia diz que quando Ramã foi morto, aí sim o furor do rei se abracou. Eu acredito, meus amados, que quando a luta, a peleja é grande, a vida do crente, mas quando o crente se dedica à oração, quando o crente se dedica à palavra, quando o crente se dedica ao jejum, quando o crente se dedica à consagração, o furor se acaba, ou seja, a prova se acaba, e o coração do rei também, ele se acalma e se alegra junto comigo e com você. O nome dele é glorificado e a sua vida, a sua história é totalmente mudada para a glória de Deus. Se foi o furor do rei, nessas alturas, Mardoqueu então ele é promovido. Ele recebe vestes novas. E o anel que estava no dedo de Ramã passa a ser de Mardoqueu. E agora eu vejo Mardoqueu cutucando a rainha Esther. Não esquece de falar para o rei, para ele revogar o edito. Ela vai lá e pede: Senhor, se achei graça aos teus olhos, revogue aquele edito que o Senhor mandou para a destruição do judeu. E o rei olha para ela e diz: uma vez que o rei carimba o edito e sela uma carta, jamais poderá ser revogado. Mas Mardoqueu, vem cá, faça uma carta conforme que parecer bem aos teus olhos, traga aqui para mim, estarei carimbando e autorizando aquilo que você escreveu na carta. Mardoqueu, mais do que peça, ele faz uma carta, e naquela carta ele escreve, autorizando para que o povo viesse se defender. Ele não poderia parar com a luta, ele não poderia parar com aquela primeira carta que ele tinha autorizado, mas ele estava dando autonomia para o povo judeu se defender dos seus opositores. Ele pega o seu anel e carimba, e Mardoqueu, mais do que pressa, ele espalha para 127 províncias do seu reino. E naquele momento a Bíblia começa a falar que quando os judeus ficam sabendo desse edito, esse novo edito do rei, houve alegria, houve folga, houve feriado, houve banquete, houve festa. O povo se regozijava, glorificava o nome do Senhor. Estava vendo que o início da sua vitória estava ali, perante os seus olhos, perante a sua vida. E de repente começou a matança dos opositores. A vitória foi do povo judeu. Onde piastom de micande lava chove, lava canto lava subiante lava nagashai. O que Deus me faz entender é que quando Ele permite uma luta, uma prova na minha e na sua vida, Ele não deixa ninguém vazio. Ele permitiu essa luta, essa perseguição, esse levante, mas jamais Ele deixou você desarmado. Nas madrugadas Ele fica te esperando você levantar, para você levantar um clamor em favor de você e da sua família. Ele fica esperando você para você se levantar e levantar um jejum, uma consagração em teu favor, em favor da tua família. Ele fica esperando a tua começar a comer a palavra
está esperando, crente, para você reagir? O que você está esperando? Ai, eu sou uma decova na gachéria de cai. Meu Deus, o que você está esperando? Oh, aleluia, para receber a tua vitória. Ai, mãe, eu não vou aguentar mais. A peleja tem sido ferrinha na minha vida. Deus me esqueceu. Ele não fala mais comigo. Negativo. Ele está botando em silêncio, mas ele está trabalhando na tua vida, no teu caráter, para que você venha confiar nele e se defender pela palavra. Quando nós falamos em comer a palavra de Deus, me faz lembrar do Senhor Jesus Cristo, que é teólogo por excelência, 100% homem. Para quem não sabe, Jesus também lia a Bíblia. O Antigo Testamento ele conhecia de ponta a ponta. Mas quando o Espírito Santo levou ele para o deserto, sabe para quê? Para se preparar para uma peleja que era em meu e seu favor. Ele ficou 40 dias orando por mim, por você. Mas para que não se bastasse, Satanás se aparece também. Se tu és filho de Deus, transforma essa pedra em pão e come. Para Jesus mostrar que ninguém engana ele. Ele lembra do que ele viu lá em Deuteronômio capítulo 8, versículo 3. Assim está escrito: nem de todo pão comerá, viverá o homem, assim de toda a palavra que provém da boca de Deus. Aleluia. Satanás não ficou satisfeito e leva ele para outro lugar. Salta daqui. Porque assim está escrito também, porque Satanás conhece a minha vida, a Bíblia conhece a vida de todo mundo. Salta daqui porque está escrito também que os teus anjos se darão do teu respeito, para que tu não tropeces em pedra nenhuma. Mas assim diz o Senhor também, Satanás, que não, Senhor, não tentará o Senhor teu Deus. Aleluia. Deus me faz entender essa parte agora. Que tem muito crente que ouva sobre de casto me deve agachar. Não entendeu ainda o propósito de Deus na sua vida. Deus manda você fazer uma coisa, você faz outra. Deus manda você ir para um lado, você vai para o outro. Deus manda você pisar no lugar, você quer pisar em outro. Deus manda você falar uma coisa, você quer falar outra. Deus manda você obedecer, você não quer obedecer. Está tentando a Deus e depois fica reclamando que está passando por essa prova. Verdade. Depois não quer passar pela prova, pela luta. Se o Senhor está mandando, não pega, não faz. Está ouvindo, Jovem? Não vai. Não pega esse caminho, não leia, não veja. Não compre isso, porque vai destruir a sua vida espiritual. Mas é como entrar aqui, sair do outro lado e comprar e pronto. Meus queridos, o fim dos tempos é agora. A arma é essa. A arma é o joelho. A arma é a consagração. Mas, irmãos, eu não estou vendo o senhor que não sabe. Em casa eu faço. E faço doce. Se você quer vitória, uma vida de paz na sua casa, começa a comer a palavra. Começa a orar mais. Se você ora uma hora, ore duas. Começa a consagrar. Se você consagra uma, começa a consagrar 2, 3 horas, seja no relógio. Fica 12 horas bebendo água, mas receba a tua vitória no final das contas, porque é isso que Deus está esperando da tua parte de você. A tua reação poderá mudar o livro da tua página da tua história, crente. Verdade. A promessa do Senhor Jesus é verídica. Quando ele disse: oh, perguntura des tu, Simão Bachola,
Em nome do Senhor Jesus.